Olá, vamos direto ao ponto no coração de qualquer prova para a magistratura: prescrição intercorrente. Para dominar a execução civil, hoje em dia, é fundamental entender as novas regras do artigo 921 do CPC. Então, vamos desvendar isso juntos agora. E essa pergunta é o ponto de partida de tudo. A Lei 14.195 de 2021 mudou completamente a lógica que a gente conhecia, sabe? E ignorar essa mudança, nossa, é um erro que pode custar caro na prova. O que antes era regra, agora é armadilha. O relógio começou a correr de um jeito totalmente novo. E aqui está o grande alerta. A gente tinha aquela ideia de esperar o processo ser arquivado por 1 ano para só então o prazo começar a contar. Esquece isso. Esse raciocínio agora é uma casca de banana na prova. A nova lei criou um paradigma, olha, totalmente diferente. Muito mais ágil e, vamos dizer, perigoso para quem executa e fica desatento. A clareza dessa mudança aqui no slide diz tudo, né? É o ponto-chave. Vejam bem, a gente sai de uma contagem que começava lá na frente, depois do arquivamento, para uma que começa assim que se tem ciência da primeira tentativa que deu errado. É exatamente aqui que mora a maior fonte de erros nos concursos. A contagem se tornou praticamente imediata. E a base legal para toda essa revolução está no parágrafo 4º do artigo 921. É ele que redefine o marco zero, o ponto de partida para a contagem do prazo. Entender bem esse parágrafo é, sem exagero, entender 90% da nova prescrição intercorrente. Então o termo inicial é esse, a ciência da frustração. Pensem assim, de forma bem prática. O oficial de justiça foi lá e certificou que não achou o devedor, ou não achou bens. A partir do momento em que o exequente é intimado disso, pronto, o cronômetro da prescrição já foi ativado. Ele já está correndo, mesmo que suspenso no comecinho. E essa imagem é a melhor para fixar na memória. Não é mais aquele relógio calmo, sabe, guardado numa gaveta. Agora é um cronômetro pegando fogo. Ele começa a correr e a urgência é total. A inércia do credor agora tem um custo altíssimo, com prazo muito, mas muito bem definido. Ok. Apesar dessa urgência toda, desse cronômetro em chamas, a lei dá um único respiro. Existe uma pausa, sim, mas, muita atenção, essa pausa acontece uma vez só. E é aqui que entra a nossa analogia da ampulheta, para ajudar a visualizar. O texto da lei não deixa dúvida, e a banca examinadora, ela adora essa parte. Por uma única vez, o legislador fez questão de deixar isso bem claro. O que isso quer dizer? Que depois da ciência da frustração, o processo fica suspenso por 1 ano. E ponto final. Não existe uma segunda chance, uma segunda suspensão pelo mesmo motivo. É uma carta só. E esse esquema aqui ilustra a ideia perfeitamente. A ampulheta da prescrição é virada no momento da falha. E imediatamente a gente coloca uma fita isolante nela, que é a pausa de 1 ano. Passado esse ano, a fita é retirada e aí, meu amigo, a areia começa a correr sem parar. É a retomada da contagem do prazo prescricional para valer. Essa é uma dúvida clássica e muito boa, por sinal. Por quê? Pensem bem. O prazo prescricional está lá, correndo, o processo talvez já tenha sido até arquivado, e aí, de repente, o credor descobre um carro, um imóvel penhorável. E agora? Acabou tudo? A execução morreu de vez? A resposta está no parágrafo 3º. E a resposta é sim. Desde que a prescrição ainda não tenha se consumado, claro, a execução pode ser reativada. A localização de bens penhoráveis é o gatilho que permite o desarquivamento e o prosseguimento da execução. Pense que a execução fica adormecida, mas não necessariamente morta. Agora vamos para o fim do jogo. O que acontece quando a areia daquela nossa ampulheta acaba? Quando o prazo prescricional se esgota de vez? É aqui que o parágrafo 5º entra em cena e ele dá ao juiz o poder de encerrar o processo. E o ponto crucial aqui, o pulo do gato, é o seguinte: o juiz pode sim agir de ofício, mas não sem antes ouvir as partes, em respeito ao princípio da não-surpresa, né? E o detalhe mais importante para a prova, aquele para grifar no material. A extinção do processo acontece sem ônus para as partes. Isso mesmo, o credor perde a execução, mas não é condenado a pagar honorários de sucumbência. Fiquem muito atentos a isso. Para a gente amarrar tudo isso de um jeito que não saia mais da cabeça na hora da prova, nós criamos uma regra de ouro. Um mnemônico bem simples que resume todo o fluxo dessa nova prescrição intercorrente. É para gravar isso. Falhou, contou, parou, voltou. Vamos lá, a tentativa de achar bens falhou.
O prazo contou a partir da ciência disso, mas imediatamente ele parou por 1 ano, que é a suspensão única, e depois desse ano ele voltou a correr até se consumar. Simples, direto e, olha, impossível de esquecer no dia da prova. Para fechar com chave de ouro, tem uma última missão, um detalhe final que expande a aplicação de tudo que a gente viu aqui. É aquele tipo de coisa que os examinadores adoram usar para testar a atenção de quem está se preparando. Exato. O alcance da norma é bem mais amplo do que parece à primeira vista. Não é para pensar que essa lógica toda se aplica só na execução de título extrajudicial, não. O parágrafo 7º é claríssimo. Tudo isso que conversamos vale também para o cumprimento de sentença. Internalizar essa informação é simplesmente inegociável para o sucesso. E a gente termina com essa reflexão. Essa mudança na lei não é só uma questão teórica para uma prova, é uma transformação na prática da execução. Entender essa nova dinâmica do tempo é fundamental para quem vai exercer a magistratura. Fica essa reflexão. Até a próxima!